Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Nós estamos meio que com vergonha aqui de voltar, mas nós gostaríamos de retomar a nossa vida aqui agora no mundo virtual, aqui, né, no YouTube, e nós gostaríamos de começar nos explicando novamente o porquê de estarmos tão sumidos por aqui. Uhum. Eu acho, dizem que quando a gente está afastado muito tempo da internet, do mundo virtual, é porque muita coisa tem Tem acontecido acontecido. na vida real aqui e é exatamente isso, né? Uhum. Tem o último vídeo que nós postamos tem aí pelo menos uns 6 meses. E de 6 meses pra cá, muita coisa tem acontecido aqui em casa. E agora estamos dispostos a atualizar É. vocês e compartilhar também depois desse vídeo outros vídeos e seguir aí a nossa intenção com esse canal, né? Na verdade, assim, é, esses 6 meses de fato foram intensos, vivemos muitas coisas, mas eu acredito que algumas coisas nós precisamos viver primeiro Uhum. para depois poder compartilhar. E eu digo isso não apenas coisas com o Senhor, com Jesus, mas eu acredito que coisas como família também, enfim, e como como a nossa realidade aqui, vivendo em outro país e tendo os desafios de viver aqui em outro país. E sim, é maravilhoso poder viver aqui, estar aqui, mas também é muito desafiador e é muito difícil ter que lidar com algumas coisas. Enfim, dito tudo isso, o último vídeo que nós postamos, nós estávamos na Marcha para Jesus em Uhum. Dublin e foi realmente muito legal ter participado desse evento. E após isso, nós experimentamos muita coisa na nossa igreja local. Uhum. Nós começamos um trabalho mais Efetivo, né? efetivo com os jovens e adolescentes da nossa igreja. Nós temos trabalhado em dois pequenos grupos como líderes, tanto com os jovens adultos quanto com os adolescentes. E nós temos tido tempos toda semana muito legais com eles, né? Nós de fato começamos uma rotina conciliando tudo, né? Emprego, família, igreja, e aí o Ludi falou dos pequenos grupos e é algo que toma bastante da nosso tempo, do nosso esforço, porque exige, né, preparo e um relacionamento. Então a gente está desenvolvendo nesses 6 meses, a gente conseguiu desenvolver relacionamento com as pessoas, e estreitar um pouco mais relacionamentos de discipulado mesmo, de cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor aqui, que o Senhor tem trazido para nós. Então, tudo isso toma tempo, né? E aí a gente ficou sem muito o que compartilhar aqui, porque a gente precisava focar nisso. Foi legal porque a gente tem percebido que a gente tem conseguido construir algo aqui que eles não tinham, que é relacionamentos mais profundos. É óbvio que a liderança, os pastores, antes de nós, a igreja acontecia antes da gente, então Sim. eu acho que assim, não é meio perigoso falar isso, porque talvez algumas pessoas podem pensar assim, não, mas vocês estão me dizendo que a igreja só está acontecendo, as coisas estão acontecendo aí porque vocês estão aí? Não, não é nada Não. disso, não é nada disso mesmo. Apenas nós temos enxergado que nós temos sido instrumentos mesmo do Sim. Senhor aqui, nesse ponto talvez de aprofundar os relacionamentos. É porque eu acho que, na verdade, o que aconteceu e o que tem acontecido é que pessoas novas, a igreja tem crescido, né? Então, graças a Deus e graças ao esforço de anos aí de toda uma liderança, Uhum. mas então o nosso papel tem sido talvez acolher essas pessoas que estão chegando, né? Pessoas que estão chegando de outros países, pessoas que estão chegando de outras igrejas. E a gente tá, acho que nesse lugar de tipo acolher essas pessoas, construir
um relacionamento não com os crentes antigos da igreja, mas com aqueles Não que... apenas com eles, né? Mas com aqueles que estão chegando e querem construir algo novo, né? Então, enfim, tudo isso leva tempo, nos exige abrir a nossa casa, assim, semanalmente, preparo, organização, mas a gente fica muito feliz, né? Um bom exemplo disso é que há 2 ou 3 semanas atrás, não sei, foi um dos raros dias de sol aqui na Irlanda. Para vocês terem ideia de como é difícil a adaptação e como é desafiadora, né? Uma das coisas é o clima aqui. Choveu por 75 dias consecutivos aqui. Esse ano foi triste. Foi fazer um dia sem chuva agora no mês de março. Um dia sem chuva aqui na Irlanda. Primeiro dia do ano, eu acho, né? Que ficou sem chuva foi um dia desse agora, nesse mês passado. Então, assim, é um desafio. Realmente é desafiador. Mas nós aproveitamos um desses 2 ou 3 sábados atrás, que foi realmente um raro dia de sol. E não quente, tá, gente? Nós estamos falando sol, mas ali com seus 5 graus, 6 graus. No ápice fez ali, 12, 13 graus, assim. Tipo, no ápice. No meio-dia, no sol do meio-dia. E aí a gente fez um churrasco, estilo brasileiro mesmo, para eles. Nós recebemos os jovens aqui na nossa casa e eles ficaram maravilhados, assim. A gente comprou carne, aqui tem um mercado brasileiro aqui, então a gente comprou carne brasileira mesmo, cortes brasileiros. Eles ficaram maravilhados, como assim? Como que você corta a carne assim? Como que você faz? Eles ficaram super curiosos. A Bianca fez salpicão, arroz. Então tudo para eles é assim, sabe, maravilhoso. Então esses detalhes a gente tem contribuído para de fato estreitar os relacionamentos, e foi muito legal porque eles passaram um dia aqui e depois uma das jovens da igreja, ela falou assim: pô, vamos lá para dentro, vamos ter um tempo de adoração assim e tal. E a gente veio aqui para a sala aqui de casa e a gente teve ainda mais um tempo durante a noite assim, e foi tão especial, assim, foi lindo, né, assim, foi um dia muito gostoso, assim, do começo ao fim foi. A gente misturou um pouco da cultura nossa brasileira de receber e emendar, fazer o almoço, fazer café da tarde e ficar conversando e joga e vem, e a gente teve um momento de cantar, de adorar juntos. Enfim, conversar. As crianças brincaram um monte, porque graças a Deus a gente tem um espaço bem grande ali fora, então as crianças puderam aproveitar. Eles aproveitaram, assim, foi positivo, porque aqui, assim, tudo você vai na casa de alguém, mas é tudo mais planejadinho, que horas que vai acabar, e as pessoas respeitam isso, né? E a gente foi fazendo, assim, vamos comer, aí depois à noite eu fiz bolo, e depois que a gente cantou eles estavam ansiosos pra comer o bolo, então a gente foi, eles saíram daqui tipo 9 da noite, chegaram 3 da tarde. Isso aqui é uma coisa... tipo, de ficar o dia todo junto, né? Isso foi muito bom até pra nós, assim, porque nos relembrou um pouco do que a gente fazia no Brasil com os nossos amigos, os irmãos da igreja, né? E a parte também do Ministério de Louvor, de música da igreja, assim, nós temos contribuído bastante com a experiência que a gente carrega desde o Gênesis, né? Porque a gente sempre esteve envolvido nas nossas igrejas e em Jaboticabal também, mas o Ministério de Louvor da igreja tem crescido. Eles têm pedido a nossa ajuda técnica, né, assim, com os músicos, com os cantores. A igreja comprou uma bateria e a gente comprou uma bateria acústica, então eles construíram como se fosse um aquário assim para a bateria. Isso tudo é um grandíssimo passo. Avanço e esforço, Meu Deus, assim, esforço da igreja, porque além de esforço do investimento financeiro, que querendo ou não é alto, né, de estruturar e tudo mais, mas é uma bênção e é muito legal você ver, porque o começo da igreja aconteceu através de algumas senhorinhas, algumas irmãs, que continuam na igreja até hoje. E domingo elas chegaram na igreja,
domingo passado foi o primeiro domingo com a bateria coberta, né? Com o aquário, tudo. Elas chegaram e falaram assim, tipo assim, elas estavam tudo na porta, assim, olhando o ensaio. Nossa, olha que lindo, olha que bem. Tipo, o que a gente costuma ouvir de pessoas às vezes mais velhas que reclamam Do do som, da som alto bateria. e tal, a gente ouviu de uma, né? Qual foi o ponto alto esse ano da igreja? A compra da bateria. Pra eles, assim, tá sendo ótimo. De uma senhorinha de, sei lá, quantos anos ela deve ter. E é muito legal ver isso, né? Então, assim, nesses 6 meses muita coisa aconteceu de vida normal mesmo, de vida normal de igreja, a gente tá continua nesse processo de entender cultura, entender como as coisas funcionam, respeitar, mas também trazer o que Deus colocou no nosso coração, né? Na nossa personalidade, no que Deus deu pra gente e trazer isso para a vida da igreja aqui na Irlanda, né? A gente participou não, nós montamos um coral de final de ano pro Natal, assim, foram muitas coisas que nós gostaríamos muito de ter compartilhado aqui, mas a gente não ia conseguir. A gente não ia conseguir mesmo. Sobre a nossa vida aqui na Irlanda, tirando um pouco agora a igreja, né? A Bianca continua dando aula de teclado, né, em escolas. Aqui eles têm algumas atividades pós horário normal de aula, né, que eles chamam de after schools. E aí eles oferecem algumas atividades pagas para as crianças, como aulas de esporte, de artes, enfim. E a Bianca, ela trabalha para uma empresa que ela oferece aulas de teclado para as escolas. Isso nos deu uma ideia, nos inspirou de alguma forma tentar começar uma empresa nossa, assim, de oferecer esse serviço de aulas de música para as escolas, porque a gente estava nós precisamos nos manter aqui, só que arrumar um emprego aqui na Irlanda é muito difícil porque ele toma principalmente o final de semana. Então a gente estava meio que nesse conflito e buscando no Senhor o que fazer. Como nos sustentarmos e também trabalhar em algo que não impeça o ministério, porque a gente precisa, tá? Não só o final de semana, mas ter um estilo de vida que nos possibilite cuidar de pessoas, estar perto das pessoas, porque é para isso que a gente veio. E a gente tem Olivia, tudo aqui, tudo conta, porque é horário de escola dela, enfim, é diferente. Então, e a gente não tem uma rede de apoio, família, amigos, assim como a gente tinha no Brasil, para ajudar, pega e busca. Então, é tudo a gente. Então, a gente estava orando, né, buscando, e aí Deus deu esse start, assim, a gente entendeu que seria um importante passo, mas não apenas importante, assim, um passo talvez que ele nos possibilite construir algo real aqui, sabe, de concreto aqui. Então, eu agora tenho 3 escolas que eu tenho. Na verdade, eu vou começar em 2 escolas daqui a 1 semana, 2 semanas, que a gente está no recesso de Páscoa aqui. Eu já comecei em uma escola, eu estou dando aulas de violão para as crianças lá. E tem sido uma experiência muito legal para mim, assim, eu tô tendo contato com outras famílias, então isso é muito legal e é uma porta também que a gente enxerga como uma possibilidade de alcançar pessoas aqui, né? Pessoas novas, famílias novas. Então... só que é também mais uma coisa que tem ocupado o nosso tempo, porque é tudo novo, né? As regras, leis de se começar uma empresa, né? A gente tá bem no comecinho, tá começando o primeiro bimestre, que seria aqui agora, né? Dessa jornada. Então a gente tá entendendo, buscando entender como que funcionam as coisas, como que vai... E sem ninguém, assim, muito pra, tipo, dar muitos os caminhos, assim, mas... Pra nos orientar mesmo, claro, né? então a gente tá indo na raça. A gente tá desbravando, né, esse mundo aí. E é isso, assim, pessoal. Nós gostaríamos apenas de voltar, sabe? Isso. Voltar aqui. Nós acreditamos muito que quando nós compartilhamos a nossa vida aqui e aquilo que nós temos vivido com Jesus, de alguma forma nós temos
capacidade de te inspirar a viver aquilo que o Senhor tem para você. Nós sabemos que sair do seu país, sair da sua cidade, ir para um outro canto, isso de fato não é para todo mundo. Isso foi pra gente. Nós amamos isso. Nós todos os dias agradecemos a Deus pelo privilégio de estar aqui. Mas eu acho que o compartilhar e não compartilhar como talvez muitas pessoas esperam, histórias tristes e sofridas. Nós temos muitas histórias. Nós temos muitas histórias tristes e sofridas, mas mais do que isso, nós queremos compartilhar de fato vida normal, vida de família, os nossos desafios, as nossas tristezas também, mas mostrar para você que está assistindo esse vídeo, que viver com Jesus é isso, vida normal, desafios normais, alguns não tão normais assim, mas tudo faz parte de um crescimento e de alguma forma tudo isso tem feito parte de um processo para nós como família de amadurecimento e principalmente nós temos conhecido muito mais o Deus que nós servimos aqui. As realidades de histórias, de vidas que nós estamos conhecendo aqui tem nos feito perceber como somos privilegiados em servir ao Deus que nós servimos e pertencer ao Deus que nós pertencemos. Então, fique ligado aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta esse vídeo aqui. Não custa nada, né? Se inscreva no nosso canal. Você vai ajudar muito compartilhando esse vídeo com seus amigos, com a sua família, nos seus grupos aí de WhatsApp. E nós temos muitas novidades. Nós temos muitas novidades. E nós queremos mostrar para vocês agora um pouco mais da nossa vida aqui, mais estabelecida, a nossa rotina. Então, por favor, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva nesse nosso canal. Agora, estamos chegando na Páscoa, né? Estamos no final de semana de Páscoa e vamos postar um vídeo no dia de Páscoa. O que a gente vai fazer aqui. Tem muita coisa legal para acontecer. Então, se inscreva, curte, compartilha. E se você tem sugestões ou alguma coisa que você queira saber sobre nós aqui, sobre a vida aqui na Irlanda, deixa nos comentários, porque pode nos dar mais ideias também de vídeos para trazer para vocês, que vocês queiram. Maravilha. É isso então, pessoal. E nós somos uma família missionária.